Amém, queridos? A palavra de Deus então diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos repetir juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa resposta de Jesus foi dada para Tomé. Jesus estava falando sobre que ele ia embora, mas iria preparar moradas. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, portanto eu vou vos preparar lugar. E ele disse, Jesus falou assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Aí o Tomé, disse o seguinte: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, essa declaração do Senhor Jesus é uma declaração, uma das mais importantes que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Porque nesse momento Jesus está se apresentando como o caminho para se chegar a Deus. Existe um caminho, existe uma maneira do homem se aproximar de Deus. E a Bíblia, e Jesus está dizendo que esse caminho, para que o homem conheça o caminho de volta a Deus, é exatamente Ele mesmo, o Senhor Jesus. Então, para que nós entendamos por que isto, porque desta afirmação de Jesus, nós precisamos voltar lá na Gênesis, lá no começo de todas as coisas. Na verdade, nós temos duas histórias na Bíblia, não é? A história, duas histórias que são propostas à humanidade. E a humanidade vai ter que escolher qual delas ela quer. Ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo na vida dela. Todos nós temos esse momento, não somente a história, mas nós passamos por esse momento na nossa vida também. Quem nós éramos antes de Cristo, quem nós somos depois de Cristo, não é? Então essa é um marco na vida da humanidade, é um marco na vida de cada um de nós. Então, existem duas histórias com dois destinos diferentes, não é? Existe uma realidade antes e uma realidade depois. E o que aconteceu? Deus criou o homem, Deus cria um lugar especial para o homem habitar, e coloca o homem ali, e o homem deveria simplesmente obedecer a Deus, obedecer aquilo que Deus havia entregue a ele, ao homem. Mas o que aconteceu? O homem, ele desobedeceu. E pelo fato dele ter desobedecido a Deus, houve uma consequência. E a consequência ela foi muito drástica, não é? Mas necessária. Ou seja, Deus simplesmente expulsou o homem da presença dele. Deus expulsou o homem. Agora, muitas pessoas dizem: mas por que Deus não conserta as coisas? Irmãos, quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem como um robô, que ele pudesse dar corda ou um controle remoto e todos nós seríamos robotizados. Não, Ele nos deu o direito de nós escolhermos. E o homem escolheu desobedecer a Deus e virar as costas para Ele. E quando o homem vira as costas para Deus, o que ocorreu? Ele começou a viver através daquilo que ele julgava ser o melhor para ele. Então ele começa a escolher os seus próprios caminhos, aquilo que agradava a si mesmo. Então ali é formada a sociedade humana, é formada a maneira de se viver, né, dentro de uma expectativa simplesmente humana, sem a presença de Deus. Então quando Deus disse para o homem: olha, o dia que você desobedecer, você vai morrer.
Essa morte que Deus havia falado para o homem não era a morte física, era a morte espiritual. Ou seja, quando o homem, ele não tem relacionamento com Deus, ele não tem comunhão com Deus, o seu espírito está morto. Então foi isso que aconteceu, o homem espiritualmente ele morre, ele perde a comunhão com Deus, ele perde o direito de estar na presença de Deus, coisas que ele tinha antes, quando Deus passava ali no Éden, pela viração do dia e conversava com o homem. Então agora o homem, ele está dono de si mesmo, e o resultado disso foi a corrupção geral do ser humano, do gênero humano. Então o homem se corrompe. O homem também induzido pelo maligno, ele se corrompe e ele permanece corrompido até os dias de hoje. Acontece, irmãos, que Deus traça um plano para trazer o homem de volta para si. Deus ama a sua criação. Deus ama os seus filhos, mas ama as suas criaturas também. Deus então começa um plano de resgate do homem, porque o homem não conseguiu obedecer, o homem não conseguiu viver os valores de Deus. Então, porque o homem não conseguiu, Deus, ele olha e diz para o filho dele: você vai ter que ir lá se tornar homem e fazer aquilo que o homem não conseguiu fazer. Então, o que acontece? Aqui entra então a segunda história. A primeira história do homem é o homem separado, o homem com seu espírito morto, sem contato com Deus, sem relacionamento com Deus. A segunda história agora é o homem com uma possibilidade de encontrar o caminho de volta para Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então agora o plano de resgate do homem está colocado diante do homem pela figura do Senhor Jesus Cristo. E o que é que ele tem que fazer? Jesus, ele vem e ele morre no nosso lugar. Mas antes dele morrer, ele foi homem, mas ele foi um homem perfeito. Ele não pecou. Jesus, ele cumpriu todo o propósito de Deus. Todo o propósito que era para o homem cumprir, foi cumprido em Jesus. Então ele vai para a cruz e ele é sacrificado, ele é oferecido como holocausto, ele é oferecido como sacrifício vivo, para morrer e derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário, e ao fazer isso, nós, aqueles que crermos e entregarmos nossa vida a Ele, recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Isso tem um nome, isso chama-se graça. Nós acabamos de cantar aqui, imerecida graça. Isso chama-se graça, ou seja, nós não tivemos que pagar por isso. Nós não tivemos que gastar dinheiro por isso. Nós não tivemos que fazer absolutamente nada, apenas crer. A única coisa que nós precisamos fazer então é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio à terra como homem, Ele morreu na cruz por minha vida, por sua vida, e quando eu creio nisso e eu entrego minha vida a Ele, com o meu coração aberto para viver para Ele, então o que acontece? Acontece aquilo que se chama-se novo nascimento. Novo nascimento é exatamente aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Certa vez esse Nicodemos chegou para Jesus e disse: o que é que eu preciso fazer para a salvação? E Jesus foi muito claro para ele. Disse assim: olha, você precisa nascer de novo. Ora, só pode nascer de novo se estiver morto. Então Nicodemos falou: mas como eu posso, sendo um homem já adulto, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus então diz e revela para nós aquilo que nós já dissemos no início. Jesus disse: aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus estava falando do nascimento, do novo nascimento, do nascimento espiritual. Ou seja, qual era esse nascimento? Era entregar a vida para Ele e retornar. Isso nós chamamos de conversão.
As pessoas às vezes dizem, fulano se converteu, mudou de religião. Irmãos, não é mudança de religião, é você estar indo para um lugar, que é um caminho de morte, e você voltar para Deus. Você fazer meia volta e voltar para Deus. Mas se eu já estou indo numa religião, eu já sou salvo. Desde que essa religião tenha Cristo Jesus como centro, a salvação pelo seu sangue, o seu sangue remidor. E se esse evangelho é pregado e vivido, então é o caminho de volta para Deus. Do contrário, pode ser uma religião enganosa. E muitas religiões colocam um pouco de Cristo, mas não coloca a salvação plena através dele. Então, nós precisamos ler a Bíblia para nós entendermos que nós precisamos do Cristo ressurreto, do Cristo que foi morto na cruz, morreu na cruz pelos nossos pecados e nos deu vida e vida em abundância. Então, amados, a nossa salvação, e quando nós falamos em salvação, nós estamos falando de viver a eternidade com Deus. Portanto, nesse texto que nós lemos aqui, onde Jesus está falando para os discípulos, eu vou preparar morada para vocês. Jesus estava falando de quando ele vai retornar um dia para buscar a sua igreja. E foi nesse momento que Tomé falou, mas nós não sabemos o caminho. E ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai para o Pai, se não for através de mim. Então, por que é através dele? Porque não é pelos nossos méritos. Qual é o mérito que eu tenho para ser salvo? Nenhum. Qual é o mérito que você tem para ser salvo? Nenhum. Mas porque ele morreu na cruz por mim e por você, então, por causa dos méritos dele, eu posso ser salvo se eu crer nisso. Quantos estão entendendo? Por isso que a salvação é pela graça. E um texto que eu acho maravilhoso, não é? Que descreve isso para nós assim de uma maneira, as duas etapas da existência do homem e da sua experiência de salvação, é o capítulo 2 do livro de Efésios. E eu queria meditar rapidamente com vocês. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Então a salvação é por meio da fé. E o que diz lá? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e... Espera um pouquinho, não muda não. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida quando nós estávamos, o quê? Mortos. Eu pergunto para você que já foi batizado, já recebeu a Cristo como teu Senhor, você estava morto antes? Não, você estava vivo, mas o teu espírito estava morto. Sabe por que você estava morto? Porque você era indiferente a Deus. Existia uma indiferença para você com relação a Deus. Existia para mim uma indiferença com relação a Deus. Eu estava distante de Deus. Meu espírito não se comunicava com Deus. Deus é espírito. E a única maneira de se comunicar com Ele é através do espírito. Então Ele nos vivificou. Vivificou quando? Quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Quando nós estávamos vivendo como o homem que foi afastado do jardim do Éden sem Deus, mortos em ofensas e pecados. Verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu queria fazer uma paradinha aí, para nós vermos alguma coisa. Andávamos segundo o curso desse mundo, ou seja, nós estávamos corrompidos pelo pecado. O pecado nos prendia, o mundo nos prendia, as suas ideias, as suas filosofias, o tipo de vida que o mundo exigia de nós, nós vivíamos. Então nós, em outro tempo, antes de conhecer a Cristo, nós andávamos segundo o curso do mundo. Do jeito que o mundo nos levava, nós íamos. Nós não tínhamos Deus. Nós não tínhamos intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Depois diz, segundo o principado
o segundo príncipe das potestades do ar, não é? Satanás, irmãos, ele atua, como a Bíblia chama ele de pai da mentira, não é? Então ele nos conduzia ao pecado, no pecado, cegando o nosso entendimento. Tem um texto que está em 2 Coríntios 4,4 que fala, coloca um pouquinho, depois você volta em Efésios. 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, ou seja, aqueles que estão no mundo, eles estão com seus entendimentos apagados, estão cegos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso que existe a igreja para pregar o Evangelho. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho às pessoas, porque os olhos do entendimento deles estão cegos. Para quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho ao coração deles. Mas para nós brilhou uma grande luz. Nós tivemos essa oportunidade de ouvir o Evangelho e abrir o coração a Deus. Andávamos nos desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos. É o próximo versículo, lá de Efésios, capítulo 2. Nos vivificou, vai em frente. E éramos, portanto, filhos da ira, como os outros também. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, não é? Então nós éramos por natureza filhos da ira, ou seja, a santidade de Deus condena o pecado. Então nós estávamos distantes de Deus, nós não tínhamos comunhão com Ele. O que Deus fez no verso 5, nós estávamos mortos em nossas ofensas, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Então, olha para o teu irmão e diga para ele assim: você não tem mérito nenhum para ser salvo. Fala assim: nem o pastor. Nós não temos méritos. Os méritos são de Cristo. Alguém podia ver uma água para mim, por favor? Os méritos são de Cristo. Então, amados, antes nós estávamos mortos, agora você está vivo. Por que você está vivo? Porque o teu espírito nasceu de novo, não é? Você renasceu. Você agora é uma nova criatura. Então a Bíblia diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Esse ressuscitar está dizendo que nós recebemos uma nova vida. Estávamos mortos, mas recebemos uma nova vida. E como Deus fez isso? Como Deus fez isso? Versos 8 e 9. Obrigado, Rubens. Que a garganta vai esquentando. Para afirmar, olha lá, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Alô? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A pessoa chega e fala de Jesus para você, você fala: mas espera um pouquinho, você não conhece a Jesus, seus olhos estão cegos para a luz do Evangelho. Aí a pessoa chega e fala para você: você precisa entregar a tua vida a Jesus para que você seja salvo. Ele falou: quem é Jesus? Ele morreu na cruz, você viu? Não, eu não vi, mas eu creio, que eu tenho experimentado dele. Essa pessoa, nesse momento, é um dom de Deus, o Espírito Santo tocar no coração dela para aceitar. Foi isso que aconteceu com você. Você pensa que foi o pastor José Carlos que pregou uma palavra poderosa e você se converteu? Não, foi o Espírito Santo que falou no teu coração. Ele foi somente um instrumento para levar a palavra, mas quem provocou o novo nascimento em você foi o Espírito Santo, porque é um dom de Deus.
É um dom que Ele te deu para que você fosse salvo. Então, não é de nós, não é por nossas obras. Isso tira um peso enorme das nossas costas, irmãos, porque não é pelas nossas obras, não é por aquilo que você faz. Tem muitas pessoas de caráter ilibado, tem muitas pessoas que fazem tudo corretamente, mas se não encontrar a Jesus, se não encontrar o caminho de volta para Deus, vai perecer no fogo do inferno. Porque a única maneira de ser salvo, a única maneira de retornar, de nascer de novo, é através de Jesus. É a palavra que diz. Esta é a palavra que nós estamos pregando aqui. Então, pela graça nós somos salvos por meio da fé. Então nós podemos dividir o texto em 3 tempos. No passado, apresenta quem nós éramos. No presente, o que somos. E no futuro, o que seremos. Amém? Então, para nós concluirmos, a graça de Deus, ela é suficiente para livrar qualquer pessoa que se encontra em condição de indiferença com Deus. Então, se a pessoa está indiferente a Deus, se Ele existe, se Ele não existe, eu sou dono do meu nariz ou dono do meu nariz, eu estou vivendo a vida do jeito que eu quero. A graça de Deus, se você crer no Senhor Jesus Cristo, pode trazer a salvação eterna para você. Não é uma religião, é encontro com o Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. E eu falei que ia encerrar, né? Eu vou encerrar com o texto de Romanos, que agora eu quero falar um pouquinho para as pessoas que vão ser batizadas. Romanos capítulo 6, do 1 ao 4. Bom, diante de todas essas coisas que nós ouvimos aqui, nós estávamos mortos, estávamos sem a presença de Deus. Deus percebe isso e monta um plano de resgate da sua vida, da minha vida. Ele envia o filho dele age como segundo Adão, ou seja, como um homem, agora Deus, mas na figura do homem. Ele não peca, ele é fiel e é oferecido como sacrifício, e nós somos salvos pelo sangue dele que foi derramado na cruz, porque reconhecemos isso, cremos nisso e entregamos nossa vida a ele. Então, por que batismo? Por que o batismo? A Bíblia fala então aqui em Romanos, e essa palavra é para aqueles que vão ser batizados. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Então preste atenção, abre um parênteses aí. Você que entregou a sua vida para Jesus, que vai descer as águas, você já nasceu de novo. Amém? Você já nasceu de novo. Você estava morto para o pecado. Ou seja, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo o seguinte: olha, se você estava morto nas suas ofensas e pecados, sem conhecer a Deus, indiferente a Deus, você encontra com Ele, você nasce de novo, agora você vai voltar a viver uma vida de pecado? Compreende? É isso que ele está dizendo. Vê o verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, nós morremos com Cristo. A palavra batismo, ela significa mergulhar, submergir. Por isso nós batizamos mergulhando a pessoa na água, porque a palavra batismo significa mergulhar. Então, quando nós fomos batizados em Cristo, nós mergulhamos em Cristo. Aquela obra da cruz nos alcançou de tal maneira, que nós nos tornamos um com Ele. Então fomos batizados em Cristo na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Maravilha, irmãos. Por isso que na hora de batizar, irmãos, a pessoa, até o Mil estava falando hoje, né?
põe uma roupinha branca, põe a mão no peito, parece morto mesmo, né? Parece mortinho mesmo, né? E aí é sepultado, olha, sepultado. A hora que você sai dessas águas, não é? Você vai viver em novidade de vida. Agora, batismo salva a pessoa? Não. Jesus salva. O batismo é a sua identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Você está dizendo, assim como eu era um homem pecador, uma mulher pecadora, agora eu estou morrendo e eu quero proclamar isso à sociedade, à igreja, aos anjos, a Deus, aos principados, às potestades. Eu quero proclamar isso publicamente, que eu estou morrendo. Aquele velho homem não existe mais. E quando eu levantar dessas águas, eu estou dizendo, eu estou proclamando, eu estou testemunhando que eu sou uma nova criatura e vou viver em novidade de vida. E essa novidade de vida significa andar com Cristo. Se nós andarmos com Ele, nós teremos surpresas diárias. Diária. Irmãos, vai quase 30 anos que eu estou nesse caminho. Cada dia eu descubro coisas novas. Cada dia eu me delicio mais com o Deus que eu sirvo. E eu sei que é assim com você também. São experiências novas. E se eu vivesse 1000 anos, eu viveria experimentando isso do meu Deus. E eu sei que isso é com você também. Então, vocês, porque vocês creram, vocês encontraram o caminho, a verdade, a vida. Não é a placa da igreja que vocês encontraram, vocês encontraram Jesus. Acontece que Jesus está aqui, porque aqui é a reunião daqueles que creem como vocês creem. Então nós nos ajuntamos agora para celebrar, para proclamar, para adorar, para viver e para trazer os outros que estão perdidos, que estão com seus olhos cegos, com falta de entendimento. Quantos entenderam isso? Então, amados, vocês vão se identificar hoje com Cristo Jesus através da sua morte e ressurreição. Amém, queridos? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer assim, olha, eu já ouvi falar do Evangelho, já ouvi falar de Jesus, mas nunca entendi que fosse dessa maneira que se alcança a salvação. Que eu preciso me arrepender dos meus pecados, que eu preciso entregar a minha vida a Cristo. E então me tornar uma nova criatura. Tem alguém? Eu não estou convidando você para ser batizado. Eu estou convidando você para entregar a sua vida a Cristo, dizer, eu quero viver em novidade de vida. Se tem alguém aqui, levante a sua mão, eu gostaria de orar por você. Levante a sua mão. Amém, meu irmão. Tem mais alguém? Aqui também, lá também, glória a Deus. Então, queridos, por favor, alguém, mantenha a mão erguida, por favor. Alguém pode acompanhar essas pessoas aqui comigo, para me fazer uma oração com elas? Vem, Manuel, com ele. Essa é a maior decisão da sua vida, meu amado. Viu? Que Deus te abençoe. Essa foi a decisão que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. E eu sei que vai transformar a de vocês também. Cadê aquela senhora que ergueu a mão ali? Ah. Agora, o ano que vem, nós vamos fazer batismo. Aí vocês vão estar preparados para descer as águas, amém? Até lá nós vamos ter um batistério aqui na frente, aqui feitinho. Não vai precisar mergulhar nessa caixa d'água aqui, amém? Amém? A água, nós bordamos a água, irmã. Fica tranquila. A gente morna a água para você. Vai ser aquecida, em nome de Jesus. Fecha seus olhos um pouquinho. Repita comigo, diga assim, Senhor Deus, nesta noite, eu compreendi que Jesus Cristo é o teu Filho e que Ele veio à terra e foi obediente até morte, e morte de cruz, e Ele morreu pelos meus pecados. Portanto, eu me arrependo de todos os meus pecados, porque eu sei que eles feriram a Jesus. Mas hoje, eu decido entregar a minha vida a Ti e pedir que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim, que o meu espírito seja agora vivificado
e eu receba a salvação através do sangue de Jesus. Eu declaro que eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador, para a honra e glória de Deus Pai. Amém, amém, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, viu? Ó, tem um presentinho para vocês ali. Aguarda um pouquinho que vai ter um presentinho para vocês, viu? Pastor Alessandro.